Jovem rico dormiu com uma idosa sem teto movido por uma aposta com seus amigos. Mas quando ela tirou a peruca, ele se surpreendeu com o que viu. Apoie o melhor canal de histórias do YouTube deixando seu gostei, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações, e bora pra história. A festa estava rolando e as risadas altas não pareciam diminuir nem por um momento. Os jovens estavam brincando e se divertindo, inventando todo tipo de desafios engraçados enquanto curtiam a boate. Os frequentadores habituais, como Hugo Ramírez, se sentiam em casa, pois já estiveram lá muitas vezes. Hugo, vindo de uma família rica, podia se dar ao luxo de ter noites extravagantes, e todos que o conheciam pessoalmente não tinham dúvida sobre isso. Ele também adorava apostas e desafios de todo tipo, desafiando qualquer um disposto a arriscar dinheiro e reputação. Naquele dia, ele fez uma aposta com seu amigo Fábio, de que conseguiria um encontro com a primeira mulher que entrasse na boate naquele momento. Surpreendentemente, Hugo não se importava com a aparência da pessoa, a aposta era sobre o grupo social ao qual ela pertenceria. Confiantemente, Hugo esperava que alguma jovem de uma família rica entrasse na boate. As pessoas que acompanhavam a aposta ficaram congeladas e viraram o olhar para a entrada. Imagine a decepção de Hugo quando uma mulher desarrumada entrou na boate por engano, procurando por outro lugar. Causando outra explosão de risos na festa, a mulher sem teto lançou um olhar constrangido ao redor da sala, e se apressou em direção à saída, ansiosa para deixar um lugar tão barulhento. A presença da mulher sem teto no meio da festa provocou risadas, mas Hugo não estava mais rindo. Agora, ele teria que sair com aquela mulher sem teto, caso contrário, perderia a aposta. Fábio olhou para o amigo e sorriu. Então, você está pronto para um encontro romântico com aquela mendiga? Estou te avisando desde já, não há volta, senão você terá que admitir a derrota. As bochechas de Hugo coraram. Você está duvidando de mim? Pode ter certeza de que farei a minha parte. Além disso, fornecerei evidências fotográficas para provar, respondeu Hugo. Fábio apenas balançou a cabeça, sem realmente acreditar que o amigo levaria as coisas a extremos tão grandes. Eles se conheciam desde a infância, com pais ricos garantindo-lhes uma vida confortável, e destacando seu status financeiro e social como parte da elite da cidade. Hugo não estava entusiasmado com a ideia de sair com uma mulher pobre e sem teto, mas, por outro lado, ninguém estava forçando nada. No entanto, como aceitou a aposta, precisava seguir em frente. Em um estado ligeiramente agitado, Hugo deixou a festa mais cedo do que o habitual. A ideia de ter que andar de mãos dadas com uma mulher mendiga em apenas algumas horas consumia sua mente. Tentando encontrar uma saída da situação, Hugo elaborou um plano claro de ação. Ele decidiu convidar a mulher sem teto para um encontro, mas precisava se tornar sem teto também, pelo menos fingir, para vencer a aposta. Bem, por que não? Vou vestir algumas roupas velhas, me aproximar dela e iniciar uma conversa. Quem sabe, talvez eu até consiga conquistar alguma beleza de rua, pensou Hugo com um toque de ironia. As condições da aposta não incluíam detalhes específicos sobre como ele deveria alcançar seu objetivo, então Hugo decidiu aproveitar essa brecha. A artimanha de se vestir de maneira simples tinha várias vantagens que simplesmente não podiam ser ignoradas. Primeiro e mais importante, se Hugo se vestisse como uma pessoa sem teto, nenhum de seus amigos o reconheceria. Além disso, a comunidade de moradores de rua o veria como um deles e se sentiria mais à vontade ao seu redor. Então é isso, é o que vou fazer. Agora, só preciso encontrar algumas roupas adequadas e começar, pensou Hugo, sorrindo. Na manhã seguinte, ele tomou um café da manhã rápido e foi para a garagem para começar sua transformação de um jovem rico para um mendigo sem teto. Encontrar as roupas certas não foi difícil. Hugo fez uso das roupas deixadas pelo zelador que havia abandonado o emprego há um mês. Uma camisa de linho desbotada, jeans com remendos nos joelhos e tênis velhos que pareciam prestes a desmoronar a qualquer momento. Nem mesmo sua própria mãe o teria reconhecido com tal vestimenta. Ao aplicar um pouco de maquiagem no rosto, o jovem se sentiu como um espião disfarçado em uma missão muito importante. Hugo tinha uma ideia aproximada de onde a comunidade de moradores de rua se reunia, então partiu sem perder tempo. Sua intuição não o decepcionou. Os moradores de rua estavam reunidos perto de um prédio meio em ruínas que costumava ser um refeitório. Eles improvisaram um abrigo temporário ali. Claro, se os agentes da lei invadissem o local, a comunidade teria que procurar um novo esconderijo. No fundo, Hugo sentia pena das pessoas privadas de lar e abrigo. Eram indivíduos infelizes que acabaram nas ruas ao capricho do destino cruel.
Ao se aproximar de um pequeno grupo de moradores de rua, Hugo tentou ganhar a confiança deles para se aclimatar e estabelecer conexões o mais rápido possível. Para sua imensa surpresa, eles se mostraram pessoas muito acolhedoras. Ao receber Hugo em suas fileiras, ofereceram-lhe um pão um pouco endurecido, que, apesar da aparência, revelou-se comestível. Então, o homem rico disfarçado viu a mulher que ele deveria encantar. Ela tinha cerca de 40 anos, talvez até mais, era difícil precisar, pois não usava maquiagem e seu cabelo estava desarrumado. Pessoas sem teto frequentemente se assemelham como irmãos gêmeos, a vida nas ruas não ajuda a manter a juventude da pele. Uma pessoa sem teto de 20 anos poderia facilmente ser confundida com alguém de 40, e uma pessoa de 40 poderia até parecer idosa. Como a mulher parecia amigável, Hugo decidiu iniciar a conversa. Olá, como você está? Que tal darmos uma volta no parque ou irmos comer um hambúrguer? A estranha olhou para Hugo com surpresa, mas não recusou. Ela claramente gostou do jovem, o que não passou despercebido pelos outros membros do grupo. No entanto, Hugo não estava particularmente interessado nas opiniões dos outros moradores de rua. Tudo o que ele queria era ganhar a aposta e provar sua superioridade sobre Fábio mais uma vez. Como ele descobriria mais tarde, o nome de sua nova amiga era Elisa. Hugo não perguntou muito sobre ela, e Elisa não era particularmente curiosa. Depois de conseguir um hambúrguer para si e sua companheira, Hugo sentou-se em um banco e começou a desfrutar da árvore aromática após a longa caminhada. Ele se viu faminto, algo que não acontecia com frequência. Comer ao ar livre parecia extraordinário e quase intoxicante para ele. Sua companheira compartilhava da mesma opinião e era surpreendentemente agradável de se conversar. Conversando com Elisa sobre tudo no mundo, Hugo percebeu que estava errado sobre a idade dela. Ela era pelo menos 8 anos mais jovem, talvez até 15. Hugo chegou a essa conclusão analisando a forma de falar de Elisa. Inadvertidamente, ele sentiu uma inexplicável onda de simpatia por Elisa, que era tão envolvente na conversa quanto a mulher com quem ele estava acostumado a passar o tempo. No entanto, ele permaneceu atento à aposta que havia feito e não podia se dar ao luxo de perder. O que você acha de alugarmos um quarto de motel barato para descansar um pouco e tomar um banho? Não me entenda mal, estou exausto e dolorido de toda essa caminhada, sugeriu Hugo cautelosamente. Hugo não estava mentindo, seu corpo doía pelo esforço incomum, e suas panturrilhas doíam pela longa caminhada. Você é tão estranho, vivendo na rua e já cansado ao meio-dia. Embora você tenha razão, eu não me importaria de tomar um banho agora, respondeu Elisa com um sorriso. Hugo ficou radiante. Por um lado, ele estava à beira de ganhar a aposta, e, por outro lado, finalmente poderia relaxar e se recuperar. A única preocupação na mente de Hugo era Elisa. Ele ainda não havia decidido como explicaria sua máscara forçada para ela. Tudo bem, vou arrumar algo. Talvez isso se resolva. A principal coisa é passarmos a noite no motel juntos, isso deve ser suficiente para ganhar a aposta, pensou Hugo, tentando se justificar aos próprios olhos. O pobre homem não tinha ideia da surpresa que o aguardava no motel. Elisa foi a primeira a tomar um banho, mas começou a hesitar diante da porta do banheiro. Então ela olhou para Hugo e agarrou uma mecha cinza de cabelo. O que ela está fazendo? Passou pela mente de Hugo, mas o que Elisa fez em seguida o chocou completamente. Tendo agarrado seu próprio cabelo, ela removeu abruptamente a peruca. Diante dos olhos de Hugo, o cabelo negro como o corvo de Elisa. O que está acontecendo? Por que toda essa caracterização? Falou Hugo, sem acreditar. Desculpe, eu tive que fazer isso. Não tem nada a ver com você, gaguejou Elisa e desapareceu no banheiro. Hugo sentou-se em uma cadeira com a cabeça nas mãos. Ele pensou que era o único a interpretar um papel em busca de seus objetivos pessoais, enquanto Elisa também o havia enganado. Mas por quê? Qual era o objetivo de tudo isso? Felizmente, o segredo de Elisa não tinha nada a ver com a aposta de Hugo, e isso ficou claro assim que ela saiu do banheiro. A primeira coisa que chamou a atenção de Hugo foi a pele dela, que parecia bronzeada, e junto com a massa encaracolada de cabelo, denunciava facilmente suas origens estrangeiras. Eu uso maquiagem para parecer mais americana. Na verdade, nasci e fui criada nas Filipinas, mas depois que a casa dos meus falecidos pais foi destruída por um tufão, mudei-me para os Estados Unidos. Uau, nunca teria adivinhado olhando para você, exclamou Hugo, surpreso. Enquanto Elisa continuava, quando cheguei em Iowa, a primeira coisa que tentei fazer foi encontrar um emprego, mas isso se mostrou muito difícil. Ninguém quer contratar uma mulher de outro país.
Acabei em uma organização dirigida por criminosos. Hugo ficou visivelmente tenso. Ele sentia que Elisa estava chegando à parte mais importante de sua história. Eles enganavam seus trabalhadores, fazendo-os trabalhar de graça. Eu fiquei indignada, mas nada de bom veio disso. Como punição, tiraram meus documentos e visto de trabalho, então eu fugi e comecei a usar disfarces e perucas para evitar ser encontrada, explicou a mulher. Foi então que Hugo entendeu o que a infeliz mulher teve que enfrentar como vítima de golpistas. Você sabe o que? Não se preocupe com isso. Vamos restaurar seus documentos. Vou pedir ao meu pai. Ele é um empresário, mas também conhece pessoalmente o promotor da cidade. Vamos desmascarar esses canalhas, eu prometo. Hugo apressou-se em tranquilizar a jovem mulher. Agora era a vez de Elisa ficar surpresa. Seu pai é um empresário, então você também esteve brincando de se disfarçar? Mas por quê? Perguntou Hugo, concordando de forma desajeitada e olhando para baixo. Um minuto depois, ele compartilhava sua própria história com Elisa, que se revelou tão interessante quanto a dela. Logo, ambos estavam rindo a valer. Surpreso pelo encontro inesperado e encantador, Hugo venceu a aposta. Além da satisfação de superar seu rival, ele obteve um bônus muito agradável na forma de conhecer Elisa, que se mostrou muito doce. Hugo cumpriu sua promessa e pediu ao pai para ajudar Elisa a restaurar seus documentos. A gangue que explorava o trabalho gratuito de imigrantes ilegais foi presa, e seus líderes enfrentaram sentenças significativas de prisão. Para surpresa de Hugo, Elisa decidiu não voltar para as Filipinas, mas permanecer nos Estados Unidos. Rumores diziam que ela tinha uma razão muito convincente para isso, e esse motivo provavelmente tinha o nome de Hugo Ramírez. A história de Hugo e Elisa é um retrato intrigante das reviravoltas que a vida pode oferecer, onde encontros inesperados revelam histórias surpreendentes. A trama inicialmente centrada em uma aposta ousada é transformada em uma jornada de autodescoberta e compreensão mútua. A narrativa destaca como as aparências podem enganar e como as histórias de vida podem ser complexas e cheias de camadas. A escolha de Hugo de se disfarçar como um sem-teto para ganhar uma aposta leva a um encontro com Elisa, uma mulher que, por necessidade, também oculta sua verdadeira identidade. A revelação de Elisa sobre suas origens filipinas e as adversidades que enfrentou como imigrante ilegal adiciona uma dimensão de empatia à história. Ela é uma sobrevivente, forjando uma nova identidade para si mesma diante das dificuldades. A reviravolta na trama, onde ambos os protagonistas compartilham seus segredos, destaca a fragilidade da superfície da vida cotidiana. Às vezes, as máscaras que usamos para enfrentar o mundo podem obscurecer as verdadeiras histórias por trás de nossas expressões. A história também aborda temas de compaixão, solidariedade e a capacidade de superar preconceitos. Hugo, inicialmente movido por uma aposta egoísta, descobre uma conexão genuína com Elisa e se torna um aliado em sua busca por justiça. Além disso, a história destaca a importância de desafiar estereótipos e preconceitos. A revelação de Elisa não apenas surpreende Hugo, mas também desafia as expectativas do leitor, mostrando como as aparências podem ser enganosas e como é fundamental ir além das primeiras impressões. No final, a trama reforça a ideia de que, mesmo em situações improváveis, as conexões humanas podem florescer. Hugo e Elisa, cada um com sua bagagem única, encontram compreensão e apoio mútuo. A narrativa nos lembra que, por trás de cada rosto, há uma história e uma jornada única, muitas vezes não visíveis à primeira vista. Se você gostou dessa história, apoie o melhor canal de histórias do YouTube deixando seu gostei, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações, e bora para a próxima história.